Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, TV CBH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Dizia para mim, há uns 30 anos atrás, lá na favela em São Paulo, uma pessoa que dizia assim: uma pessoa viver sem moradia é como um pássaro que voa, voa, voa e não tem um ninho para se assentar. E lá em Uberlândia, em ocupação, outro companheiro completou, dizendo, é um pássaro sem asa, não voa. Então vamos dedicar esse programa, mais um, ao direito fundamental à moradia digna. Temos a alegria de entrevistar hoje aqui Isabela Gonçalves Miranda. Oi, Frei. Isabela, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Como a nossa Bela, das Brigadas Populares, e está acompanhando desde a primeira semana as ocupações da região da Isidora, aqui em Belo Horizonte, e Santa Luzia, as ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória. Isabela, para começo de conversa, para quem ainda não teve a alegria e a responsabilidade de ir lá conhecer, assim, olho no olho, as ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, apresente para quem vai nos acompanhar o que é, em que estágio que está as ocupações da Isidora. É uma alegria muito grande falar das ocupações da Isidora, e quem não foi tem que conhecer essa história de luta, de vida, de alegria, de dificuldades também, mas de superação do povo das três ocupações, Rosa Leão, Esperança e Vitória, As ocupações da Isidora tiveram um início muito interessante, a gente costuma dizer que elas são o extrato mais popular daquele momento que foi as Jornadas de Junho. De 2013, de 2013. Enquanto a gente tinha movimentos pela redução da tarifa, que também estão conectados ao conflito urbano, a questão das cidades e várias outras demandas por direitos sociais, na região da Isidora o povo ocupava um grande latifúndio improdutivo, que é a região da Isidora. A região, parte é Granja Werneck, Granja Werneck e Fazenda Tamboril. São dois dos locais que as ocupações ocupam. Dois terrenos de latifundiários urbanos que as ocupações ocupam. Terrenos que estavam abandonados há mais de 40 anos, sem cumprir a função social, servindo só a práticas de especulação imobiliária. E que, na verdade, estavam sendo aí cotados para darem grandes lucros a proprietários privados que nunca cuidaram daquele espaço. Porque tem um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte de criar lá a 10ª regional da Prefeitura de Belo Horizonte, A gente costuma dizer que as áreas que são muitas vezes reservadas enquanto áreas ambientais, elas são áreas ambientais só para poder garantir que o povo não entre para dentro das áreas, porque elas, na verdade, servem como reserva do mercado imobiliário. E aquela região da Isidora, já há muito tempo, estava sendo cotada para ser uma zona de expansão de Belo Horizonte. E ela está no vetor norte, que é um vetor que tem crescido e sofrido muito com a especulação imobiliária. A gente tem ali a reforma do aeroporto, a construção da cidade administrativa, a construção da Catedral de Belo Horizonte, que é o último grande projeto do Niemeyer, a estação, Shopping Estação também, e a linha verde, que são todas obras de infraestrutura. Algumas delas construídas com dinheiro privado, mas várias delas construídas com dinheiro do povo e que alimentam e enriquecem, valorizam terrenos de proprietários privados. A gente chama disso de extração da mais-valia urbana, ou seja, você ganha um recurso sem trabalho a partir do crescimento das cidades que, na verdade, vem do trabalho de todos, Então aquela região ali, ela começou a virar uma região de grande especulação imobiliária, onde começaram a acontecer também vários despejos para a construção de mega empreendimentos. Mas para aquela área estava sendo cotada a regional de Belo Horizonte e haviam projetos de operação urbana, que é um instrumento que existe no Estatuto das Cidades para se flexibilizar e modificar a legislação. Então, inicialmente, queriam construir ali condomínios de luxo, com vilas da Copa. Falava em lotes de 5 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados. Meio hectares, Queriam fazer daquilo ali um espaço mesmo de condomínios de luxo, que pudesse enriquecer ainda mais os proprietários privados.
E assim, com a desaceleração também do mercado imobiliário, eles foram mudando de projeto. Então, acho que passou por 5 projetos de construção ali de uma regional, até que agora está sendo votado, sem participação popular, sem consultar os bairros vizinhos, é bom dizer, né? Apenas a portas fechadas, empresa e prefeitura, uma regional de Belo Horizonte, construída com recursos do governo federal, a partir do programa Minha Casa Minha Vida. E a lei prescreve que tem que ter participação popular. A lei prescreve que tem que ter participação popular e tem que também ter contrapartida do privado. A operação urbana, ela tem que ser primeiro, né? Construído um comitê gestor para poder discutir como que aquela cidade vai ser construída, que não foi feito. É uma operação simplificada, só Estado e empresas. E tem que também trazer contrapartidas para a cidade. Se o empresário privado vai ganhar tanto com a venda daqueles terrenos, com a construção daqueles terrenos, ele precisa dizer o que ele vai propiciar para a cidade. A gente não pode gastar dinheiro público para poder prover ali mais recursos para que só as empresas lucrem, né? E a operação urbana da Isidoro, do Isidoro, né, como eles costumam dizer, por uma questão de gênero, de machismo, depois eu explico isso, mas não, o proprietário privado não oferece contrapartida, né? Ô, Isabela, agora no próximo dia 13 de junho, a Ocupação Rosa Leão já vai fazer a festa de 2 anos. Dia 27 de junho, a Ocupação Esperança vai celebrar os 2 anos de luta. Eu já ouvi por parte de vários juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, sobre a ocupação, no início tem que se discutir se despeja, se faz reintegração de posse ou não. Mas quando se trata de ocupações consolidadas, aí não deve se despejar. Qual é o nível de organização das ocupações da Isidora hoje? Então, como a gente disse, né, assim, é uma injustiça enorme, porque aquele terreno que estava sendo servindo apenas para o capital, para o lucro privado, foi tomado e pelas ocupações que deram uma função social àquilo. A gente costuma dizer que elas não invadiram nenhum terreno, elas ocuparam, porque aquilo estava sendo abandonado. Então, elas ocuparam e deram uma função social, que é a garantia do direito à moradia, e mais do que isso, o direito à cidade. As ocupações nesses 2 anos construíram ali mais de 5.000 casas de alvenaria consolidadas, e são comunidades que hoje têm uma história de luta, com uma história de ruas, amizade. não é um aglomerado. Não, isso é importante dizer, né? São casas consolidadas e todas discutidas dentro de um planejamento participativo com as ocupações. Em um modelo que foi feito na Dandara, na Eliana Silva, em várias outras ocupações de Belo Horizonte. Embora elas tenham surgido de maneira espontânea, a partir da necessidade do povo que vivia de aluguel ou não aguentava mais o custo, né, de viver de favor, ocupar aquelas terras. Mas logo chegaram os movimentos sociais, Arquitetos Sem Fronteiras, as Brigadas Populares, a CPT, através de você, o Frei Gilvander, o MLB, Arquitetos Sem Fronteiras, universidades, e discutiram a necessidade de organização do povo para a luta externa, mas também para a construção de uma comunidade onde a gente queira viver, uma comunidade que a gente orgulha de viver. Então, a Isidora hoje tem ruas demarcadas, espaços coletivos comunitários, hortas comunitárias, quase todo o povo da Isidora planta o próprio alimento. Horta nos quintais também? Hortas nos quintais, isso é muito importante. A relação do povo com a terra e com a vizinhança não é uma coisa que você pode encaixotar. Então já tem um sentimento de pertença ali, de comunidade construída. A gente costuma dizer que, ao contrário dos conjuntos habitacionais, né, que é um conjunto de casas só, aquilo ali é cidade. Porque as pessoas, elas desenvolvem uma relação com o espaço e existe ali muito mais do que a moradia. Existem pequenos comércios, existem espaços de convivência coletiva, existem hortas, existe uma história de luta, né? Acho que essa história de luta também, ela constitui territorialidade. Ela constitui uma identidade própria do povo das ocupações. Em 2 anos foram feitas várias marchas, acampamentos no centro da cidade, bloquearam de o trânsito adoidado, né? Bloqueios de trânsito, mas também homenagens à vizinhança, como foi no último domingo, uma marcha pela paz, que foi feita ali no arredor
das ocupações, mostrando para a vizinhança que as ocupações são parte da cidade e desejam se aproximar dos seus vizinhos, que também foram de ocupações, né? O bairro Zilá Expósito foi constituído a partir de ocupações, assim como grande parte da cidade. O povo sempre autoconstruiu a cidade, muitas vezes de forma organizada, outras de forma espontânea. E é muito mais inteligente para o Estado, inclusive, aproveitar que o povo já investiu dinheiro, energia, suor na construção dessa cidade para garantir ali serviços públicos, urbanização, água, luz, esgoto, serviços públicos, creches, tudo que é direito de um cidadão. O fato de uma pessoa morar numa ocupação urbana muitas vezes é entendida pelo Estado que ela não deve ter nenhum direito garantido. As ocupações têm dificuldade de acessar políticas sociais, como o Bolsa Família, têm dificuldade de matricular seus filhos nas escolas, terem acesso a posto de saúde, né? Dentro do nosso sistema universal de saúde, unificado. Sobrevive com migalhas de energia, migalhas de água, né? Isso. Então, assim, aqueles territórios eles são negados pelo Estado. Quando o mais inteligente seria, em vez de dar recursos públicos para empresas privadas construírem caixotes, conjuntos de casas, você dá para o povo, em participação com a comunidade, condições para construírem cidades e territórios. Ô Bela, aí você tocou num ponto, nesses quase 2 anos de história e muitas lutas das ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, as comunidades já superaram várias grandes ameaças de despejo. Mas agora a tensão está grande porque nos últimos meses, né, o governo de Minas resolveu abraçar uma proposta da grande construtora Direcional, né, que tem uma proposta lá para construir nas 2 primeiras fases quase 11 mil apartamentos, né, de 40 e poucos metros quadrados. E aí eu queria que você apresentasse um pouco isso. Qual que é mesmo a proposta da construtora Direcional, encampada pelo governo de Minas e pela prefeitura, e por que em mais quase 2 meses de discussão o povo não aceita essa proposta? Acho que é importante, antes de falar da proposta atual, lembrar que a proposta da Direcional sempre foi destruir aqueles territórios para poder assegurar os seus lucros. E dentro das propostas anteriores, em nenhum momento a Direcional abriu mão de nem isso aqui dos seus lucros. Ano passado, a Direcional fazia, né, pressão para a prefeitura e para o governo do estado despejarem as ocupações. E estava sendo anunciado um dos piores massacres da história, que é um despejo feito sem mínimo planejamento, sem o mínimo respeito à dignidade humana. São milhares de famílias, dizer né? Que nenhum despejo respeita a dignidade humana. Porque você tirar uma casa, você tirar uma moradia... Derrubar uma moradia, em primeiro lugar, você destrói um território, destrói identidades, destrói sonhos, condições materiais de vida. Porque as pessoas ali vivem, trabalham e, do nada, elas vão ser jogadas nas ruas. Então, não existe um despejo que seja humanizado, que seja pacífico. O despejo sempre representa muita dor. Mas daquele jeito lá, era pior ainda. Porque a prefeitura não estava garantindo absolutamente nada para as ocupações. Ela queria enfiar o povo dentro de alguns galpões que supostamente existiam. Ou seja, tratando o povo pior do que animais. Como é que você vai enfiar 8 mil famílias dentro de galpões? É bom lembrar que a Secretaria da Presidência da República veio até o prefeito de Belo Horizonte perguntando qual que era o plano ali para o reassentamento das famílias, para a garantia da dignidade, e o prefeito nem recebeu a Secretaria da Presidência da República. Além disso, né, a polícia estava usando já de bastante truculência, ameaçando as pessoas, e houve, meses anteriores, assim, até helicópteros que iriam usar, inclusive, armas letais contra o povo. Porque em um conflito lá, por causa de barricadas que o povo colocou por medo da polícia chegar, a polícia atirou em pessoas desarmadas com arma de verdade, balas de verdade. Que nos leva a ver que haveria ali um grande derramamento de sangue. Até porque o povo da Isidora estava disposto a resistir. Não resistir e ir para o confronto, mas estar e defender as suas casas. Estar nas suas casas e falar, olha, não vou sair daqui. Aqui é o meu sonho, aqui eu investi a minha vida. Eu não vou ser pisado e massacrado pelo Estado dessa forma. Então a proposta da Direcional inicialmente era essa. Despejo e não tem mais conversa. Vendo a potência da luta dos movimentos sociais e das ocupações, a união das diferentes ocupações urbanas de Belo Horizonte,
Importante dizer que aqui em Belo Horizonte mexeu com uma ocupação, você mexeu com todas, não só em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A gente tem, junto com a gente, as ocupações de Timóteo, as ocupações de Uberlândia, que atuam conjuntamente na luta pelo direito à moradia. Foi feito grandes campanhas de despejo zero e cobrado uma postura diferente do atual governo do Estado, que seria agora comandado, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Vendo toda essa conjuntura, a direcional teve que recuar e fazer proposta. A prosa tá boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, nós vamos continuar daqui a pouquinho. A proposta do direcional, mas vamos lá. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Isabela Gonçalves Miranda, que é das Brigadas Populares. Estamos conversando sobre o gravíssimo conflito social, econômico, político, religioso, cultural que está em curso aqui, envolvendo milhares de famílias nas ocupações da Isidora. Nós vamos ao pequeno intervalo e voltaremos já já. Espere aí. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e nós estamos entrevistando Isabela Gonçalves Miranda, nossa querida Bela, né, que no final do primeiro bloco você estava fazendo uma crítica da proposta, né, defendida pela consultora direcional e você estava ensaiando qual que era a proposta. Sim, é isso, né? Então, a proposta ano passado era despejo puro e simples. Esse ano também a proposta não abre mão de nem 1% dos lucros da empresa. A proposta deles é destruir os 3 territórios da Vitória, Esperança e Rosa Leão. Rosa Leão não está dentro da área do projeto da direcional, mas está dentro da operação urbana consorciada. Então, há interesse da prefeitura de despejar as 3 ocupações para construir ali apartamentos do Minha Casa Minha Vida, cerca de 9.800 apartamentos do Minha Casa Minha Vida para a faixa 1 de renda. Que vai até R$ 1.600. O que a direcional não conta é que são para famílias que recebem até R$ 1.600. Não pega as famílias... Renda familiar. Renda familiar, é a família completa. Então, ou seja, se o pai e a mãe, ou enfim, se 2 pessoas da família recebem um salário, elas já estão praticamente fora dessa faixa 1 de renda, né? Então, de fato, são famílias muito pobres que são abrangidas por esse programa. O que a direcional não conta dentro dessa proposta é que ela não irá contemplar a todos os moradores e os prédios também têm vários problemas. Não podem ser considerados assim a priori moradia digna. Por quê? Olha, vou explicar por que a proposta não aceita, né? O governo do estado, a prefeitura já disseram que essa proposta vai contemplar algumas famílias que eles vão se selecionar posteriormente, sem nos explicar os critérios de seleção. O povo das ocupações já foi enganado pelo governo do estado, pela prefeitura várias vezes. A gente sabe que eles podem excluir moradores ali. Além disso, foi dito que famílias com diferentes composições não seriam contempladas. A gente tem na ocupação uma diversidade familiar. Tem idosos que moram sozinhos e que não seriam contemplados, porque eles falam que vão contemplar famílias no modelo pai, mãe e filhos. Mas a gente tem casais LGBT ali dentro, a gente tem mães solteiras, a gente tem ali idosos, pessoas solteiras. Essas pessoas podem ser simplesmente despejadas? Nossa luta sempre foi para a moradia por todos. Então, essa proposta, ela a priori, já não responde à nossa demanda, que é moradia digna e direito à cidade a todos. Mas o problema também da proposta da direcional é que aqueles apartamentos, eles também são
um modelo homogêneo para a diversidade de famílias. Em primeiro lugar, um conjunto de 9.000 unidades habitacionais, todas iguais. Elas não constroem, não constituem cidade. Prédios de 6, 7, 8 andares, sem elevadores, prédios de 40 e 6, poucos 7 metros andares, quadrados. sem elevadores, sem áreas de produção, tem muita gente que produz dentro da moradia, não contemplam famílias grandes, numerosas. Não tem área nem uma vaga de garagem. São né? apartamentos desse tamanhozinho que não cabem. Você tem que morar numa casa e escolher, dentro do quarto, escolher se você vai ter um guarda-roupa ou uma cama de casal. Porque não cabe. Além disso, famílias numerosas não cabem naqueles apartamentos. Famílias que produzem dentro da residência não cabem dentro daqueles apartamentos. E além de tudo, né, naquele modelo ali de construção, corre-se o risco de construir guetos. A gente viu em outras partes do Brasil, como em Manaus, que foram feitas grandes unidades habitacionais para essas famílias, que foram depois, né, desprovidas de infraestrutura urbana, de serviços públicos, e foram inadequadas para as famílias. Depois foram tomadas algumas delas tomadas pelo tráfico, enfim. São modelos que não têm deixado contempladas as famílias Brasil afora. Assim. Ô Isabela, eu assim, se pudesse a gente ficar bem atenta, assim, o grande grito que eu vejo no meio das famílias é dizendo assim, libere a terra para nós, libere a terra para nós. E lembro também, eu fiz o segundo grau em Brasília, nos últimos 30 anos, tem um grande político em Brasília que, assim, o cara é querido pelo povo lá porque distribuiu lotes para o povo ou deixou o pessoal ir ocupando. Agora, de 2009 para cá, o governo federal lançou o programa Minha Casa Minha Vida, que é uma das grandes vedetes do governo federal, né? E assim, meio como se fosse panaceia para todos os males, esse programa uniformizado feito por empresas. Qual a avaliação que você faz do programa Minha Casa Minha Vida? O que é, de fato, o programa Minha Casa Minha Vida? Uma avaliação? Sim. Nós, das brigadas, sempre fomos muito críticos ao Minha Casa Minha Vida pelo formato dele. Sempre quisemos, né, enquanto também organização que luta por moradia, um programa federal que garantisse o sonho ali de várias famílias da casa própria. Agora, o problema da Minha Casa Minha Vida ele foi construído entre empresas e Estado, onde o foco da construção está nas empresas, para poder aquecer o mercado imobiliário que estava em crise depois de 2008. Teve aquela crise internacional do mercado imobiliário e aí o Minha Casa Minha Vida foi lançado como medida anticíclica, que era para poder alimentar a construção civil, alimentar o setor imobiliário através da construção de unidades habitacionais. Para isso, o Estado tem repassado dinheiro às empresas, e é importante dizer que 70% do recurso do Minha Casa Minha Vida até hoje foi passado para 10 consórcios de empresa, entre as quais a Direcional. Então tem empresas lucrando muito aí. Para construírem unidades habitacionais mal localizadas, sem conexão com a infraestrutura urbana, pequenas e de má qualidade. Unidades que não contemplam esse sonho das famílias à casa própria. Além de tudo, são todas iguais, construídas por engenheiros para poder soltar a toque de caixa mais moradias. É interessante. Inclusive com paredes pré-moldadas, não é de tijolo não, é de concreto, né? E é importante assim ressaltar que o objetivo do programa é sanar o déficit habitacional, concorda? Pois bem, só que o programa ele aumenta a especulação imobiliária. Ele aumenta o valor dos terrenos e aumenta também a quantidade de despejos. Então é interessante um estudo que foi feito no ano passado, que saiu no ano passado, de que o déficit habitacional não reduziu com a construção de quase 2 milhões de moradias no Brasil. O que terá acontecido se o déficit habitacional não está reduzindo? Significa que está sendo produzida unidade habitacional, a gente está produzindo mais unidades, mas não está resolvendo o problema da reforma urbana, que é controlar, através do IPTU progressivo, a especulação imobiliária, o preço da terra e os despejos indiscriminados. Só através da desapropriação de imóveis improdutivos, de latifúndios, de prédios que existem no centro da cidade, a gente vai conseguir resolver esse problema habitacional através da reforma urbana e não da produção através do mercado privado de unidades habitacionais. A gente sabe que existe uma modalidade de entidades, mas que foi muito deferida assim, em todo o programa. É interessante mostrar que o Minha Casa Minha Vida ele foi lançado com grandes recursos e agora a gente não sabe se ele vai ter continuidade.
Inclusive, teve um corte danado agora. Nesses 69 bilhões de corte no orçamento federal, houve um corte também de 33% do programa Minha Casa Minha Vida. Reduziu de 20 bilhões para 13 bilhões. Exatamente. E eu vi até reportagem, empresários falando que pode atrasar até em 2 anos as obras que já estão em curso, né? E não há previsão para a liberação do Minha Casa Minha Vida 3. Ou seja, para as famílias que estão esperando aí a construção de novas unidades habitacionais na fila, cada dia mais vão ter que esperar o sonho da casa própria. Quando mais inteligente, mais econômico e mais sensato para o Estado, os custos da produção da moradia são divididos entre as famílias e o Estado, é o auxílio técnico e, através de urbanização, a autoconstrução das cidades. A nossa cidade sempre foi construída dessa forma. Então, libere o terreno para nós significa permita que a gente construa a cidade da forma como a gente acredita que é digno, deixa a gente construir a moradia digna da forma como a gente acredita, dê subsídios para a construção, desaproprie prédios abandonados para a gente morar, provenha infraestrutura urbana para os bairros que já estão consolidados. A comunidade da Andara fez agora 6 anos em Belo Horizonte. Ela tem ali ruas, não existem becos, espaços coletivos, é um bairro da cidade. Até a Avenida da Andara tem. Tudo que a gente precisa ali para garantir, moradia digna já existe. O que a gente precisa ali é o reconhecimento do território pelo Estado e a provisão de serviços públicos. É só isso que a gente precisa. E o Estado não teve que dar milhões, bilhões para empresas. O povo construiu suas casas. Isso é uma riqueza e é mais inteligente do ponto de vista urbanístico. Também. Bela, eu fico encafifado ao ver os dados. A consultora Direcional vai receber R$85 mil, isso se lançar o programa, ele pode até aumentar, né? R$65 mil por apartamento, mais do governo federal, mais R$20 mil. Da prefeitura, 85, sendo que ela não vai fazer contrapartida. E de outro lado, a gente vê o povo construindo lá de 7 mil a 20 mil reais, fazendo uma casinha. E no campo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, para os assentamentos, é máximo R$28.500. Aí eu pergunto para o povo, os pedreiros que estão lá, são mestres de obra, todos os dias eles falam, aposto, para se construir um apartamento desse aí, de 40 e poucos metros quadrados, não vai gastar mais do que R$30 mil. Falo, então a construtora vai lucrar 40, 50 mil reais por cada apartamento? Um lucro enorme. E depois derrubar, quando você falou, quase 5 mil moradias, né? Agora, nosso tempo está quase terminando, Bela, mas o conflito está aí. Qual o caminho e a estrada que você, Bela, os Brigadas Populares, MLB, os movimentos sociais, rede de apoio, as coordenações, vê para a gente chegar numa superação de forma justa, ética e pacífica? A gente ponderou muito a proposta da Direcional, até porque não podemos viver um conflito de tamanho assim, inimaginável como a gente viveu ano passado. Esse ano, pelo fato das moradias estarem mais consolidadas e o povo mais apegado àquela terra, é possível inclusive, que o conflito fosse ainda maior. Até uma liderança foi assassinada, né? O Manuel Bahia, né? Então, assim, mais do que nunca, sempre estamos dispostos a dialogar e negociar uma proposta. Agora, o próprio povo viu a irracionalidade e a irresponsabilidade da proposta da Direcional. Então, eles falaram, olha, desse jeito assim, a gente não vai aceitar. E eles falavam, não, gente, mas temos que negociar e o povo também quer negociar. Então, começamos ali a elaborar as bases de uma contraproposta que, ao contrário dessa proposta do capital, ela seja plural, ela comporte parte de liberação do terreno para Minha Casa Minha Vida, mas também permanência dos territórios e que seja popular, construída de maneira participativa, reconhecendo o valor daquela terra e o valor do território e das moradias que já estão construídas, já estão consolidadas dentro das ocupações. A gente tem feito assembleias 2 vezes por semana para discutir essa proposta com o povo. Discussões em jornais, reuniões de grupo, e eu acredito que a gente vai sair dali, através da inteligência coletiva, com uma proposta plural e popular. A gente espera, né, que a Direcional saiba que numa negociação as 2 partes têm que ceder. E ela tem que ceder parte dos seus lucros também, para que a gente consiga chegar a um ponto de consenso em que todos ali saiam de alguma forma beneficiados, principalmente a cidade de Belo Horizonte, que vai ter mais moradias, mais vida e mais cidade
construída de maneira popular. Então, assim, nós terminamos mais um programa Palavra Ética aqui. Obrigado a você que nos honra com a sua atenção. Obrigado à direção aqui da TV Comunitária de Belo Horizonte, aos funcionários que são imprescindíveis na gravação e na veiculação desses programas. E até o próximo Palavra Ética.